Eu cumprimento todos com a paz do Senhor. Inicialmente eu quero manifestar minha gratidão a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês. Louvar a Deus pelo convite que me foi feito pelo pastor Edivaldo e louvar a Deus também pela vida do nosso pastor José Clarimundo, por nos permitir cooperar nas congregações onde recebo o convite. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês, parabenizá-los pela organização da festa, por reunir o povo para louvar a Deus. Nós estamos diante de um tema bastante complexo para os nossos dias, porém necessário. Como a festa tem um tema, todo obreiro que é convidado a ministrar em um culto que tem tema, em um culto temático, por várias razões tem o dever de ministrar sobre o tema. Tanto é um dever estatutário da igreja, quanto um dever ético. E quando numa festa há a escolha de um assunto, é porque o povo quer ouvir uma palavra sobre aquele assunto. E o tema proposto para esta festa, aos Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, onde se extrai o tema de transformação, ou o tema transformai-vos. Eu sei que não é um assunto que empolga, porque o assunto que empolga na igreja é aquele assunto em que se prega o que Deus vai fazer, ou aquilo que os outros vão fazer. Mas quando o tema propõe que você devemos fazer alguma coisa, geralmente esse tema não é empolgante, porque toda a atividade nossa, todos os afazeres nossos, eles acabam nos levando a um certo cansaço. E quando se ouve uma mensagem bíblica anunciando que a gente tem que fazer alguma coisa, geralmente esse tipo de mensagem não é muito para alegrar. Lendo o versículo 1, versículo 2, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto é bíblico, o autor aqui, o escritor do assunto, é o apóstolo Paulo. Paulo enfrentou um período de transição da história dos que servem a Deus. Quando Paulo passa a exercer o seu ministério, o chamado de Deus para o apostolado, o judaísmo estava com cerca de 15 séculos sendo praticado. Começando por Moisés. Moisés começou o ministério no ano 1445 a.C. E toda a estrutura dos hebreus, dos judeus, o culto do hebreu, a adoração do hebreu, o sacrifício dos hebreus, se tem do ministério de Moisés para cá. Então, quando Paulo começa a exercer o seu ministério, toda essa cultura religiosa tinha 15 séculos. E Paulo ministra uma mensagem exigindo mudança. E mudar conceitos de 15 séculos. Substituir Moisés por Cristo era uma tarefa tão difícil para Paulo, como é para muitos ainda hoje. São muitas pessoas que ainda hoje têm Moisés nos púlpitos.
e não têm Cristo. Ainda estão presos, pessoas presas aos ensinos de Moisés. Mas Paulo pede, depois dos textos anteriores da carta aos Romanos, quando ele defende o seu chamado, quando ele fala do seu compromisso, Paulo chega a dizer que ele se considerava um devedor. Não devedor no conceito de dívida, mas no conceito de ter obrigação. E Paulo diz no capítulo 1 aos Romanos: eu sou devedor, e ai de mim, se eu não anunciar a palavra de Deus para vocês. E ele diz ainda do poder do Evangelho, para salvar quem crê. Ele fala da condenação geral dos homens, no capítulo 3. Ele fala das mudanças de comportamento humano, nos capítulos 1 e 2. Mudanças terríveis, mudanças que Paulo condenou no tempo do seu apostolado, e tem gente no Brasil querendo legalizar. E daqui a uma semana, muitas pessoas poderão até votar em gente que quer legalizar aquilo que Paulo já disse que é errado. Paulo também fala da salvação pela graça do Senhor Jesus Cristo, e não pelo sacrifício humano. Paulo discorre sobre não ter mais condenação para quem está em Cristo, e ele ministra uma mensagem de uma mudança total, chegando no capítulo 12, dizendo: irmãos, eu rogo, eu peço a vocês com insistência. A Bíblia fala de clamar e de rogar. O clamor está vinculado ao grito. Ninguém clama em voz baixa. Todo clamor exige grito. O rogo é aquele pedido com insistência. Rogo-vos. Ele insistia, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Isso era uma mensagem tão estranha para os ouvintes de Paulo, pastor Edivaldo, porque por 15 séculos, eles apresentavam como sacrifício não o próprio corpo, mas sacrificavam corpos de animais. Eles sacrificavam ovelhas, sacrificavam bezerros, sacrificavam aves. E aí Paulo diz: eu quero que a partir de agora vocês parem de sacrificar animais e passem a sacrificar os vossos corpos em sacrifício vivo. O sacrifício de animal fazia com que o corpo do animal perdesse a vida, mas Paulo diz: vocês vão sacrificar os vossos corpos e vocês vão continuar vivos servindo a Deus. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Quando Paulo fala de santo, ele está falando de pureza, e ele fala do culto racional. O culto racional aqui, já aclamado por Paulo, falta ainda em muitas pessoas hoje. Como assim? Um movimento que surgiu no final do século anterior, ele faz com que muitas pessoas não cultuem a Deus de maneira racional. Falam tanta coisa sem pensar, alteram o uso das expressões bíblicas, tem um uso excessivo da palavra amém, fala amém para tudo, para todos, diz amém para tudo,
sem raciocinar se aquela informação ouvida deve ser confirmada com amém ou ser rejeitada. Muitos chegam ao extremo de fazer coisas irracionais e, ao ser questionado ou questionada, culpam o Espírito Santo, chegando a ponto de dizer: o Espírito faz cada coisa, não assumindo as responsabilidades do que faz. Mas Paulo já pediu: façam a Deus um culto racional, saibam o que está fazendo. O Espírito de Deus não torna a pessoa possessa. Quem é usado ou usada por Deus, mantém o intelecto ativo, mantém o raciocínio. Por quê? A maneira como Deus usa o homem, Ele não usa como possessão. Deus, pelo Espírito Santo, fala com o homem, e o homem, no uso dos aspectos humanos, ele transmite a mensagem que ouviu de Deus. Por isso que os profetas bíblicos diziam: assim diz o Senhor. Os profetas não se passavam por Deus, não se faziam de Deus. Eles diziam que estavam transmitindo aquilo que Deus falou a eles. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: aquilo que eu aprendi do Senhor é o que eu estou ensinando a vocês. Quando Paulo anuncia que os colegas de viagem no Mediterrâneo estariam salvos da tragédia no mar, perguntaram a ele como é que ele sabia disso. Ele disse: o anjo do Senhor esteve comigo. Então, o culto racional não retira o mover do Espírito. Pelo contrário, o culto racional coloca em ordem as coisas do Espírito, para que as coisas prosperem, para que haja edificação daqueles que amam e desejam servir a Deus. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo. Irmãos, no período do ministério do apóstolo Paulo, haviam muitos ensinos errados. Toda a vida existiu ensino errado. E não convém ficar ensinando coisa errada. Convém ensinar a coisa certa, porque a coisa certa ela é única. E a errada aparece de várias formas. Não se deve ensinar para as pessoas conhecer moeda falsa, dinheiro falso. Deve-se ensinar as pessoas a conhecer dinheiro verdadeiro. O dinheiro verdadeiro é único, e o falso são vários. Então, quem conhece o dinheiro verdadeiro, recusará uma nota falsa. Quem conhece a verdadeira palavra de Deus, rejeitará qualquer outro tipo de palavra, mesmo se for palavra dita como sendo de Deus. Mas no período em que Paulo está ensinando esse texto, eu vou citar para os irmãos algumas coisas que Paulo já enfrentava. Paulo enfrentava então o judaísmo, os ensinos de Moisés, a guarda dos dias, a questão da alimentação, a questão da separação das pessoas, porque os judeus achavam que eram as únicas pessoas dignas de Deus. Outras pessoas não poderiam ser aceitas, ser chamadas de Deus, e muito menos ser chamadas de irmãos. Eles tinham essa dificuldade. No período em que Paulo também ministrava, haviam pessoas ensinando a não amar. Entre eles os estoicos. Ensinavam que não deviam amar coisa nenhuma, porque segundo eles todo amor termina em tristeza, e todas as coisas que existem são finitas. Mas eles não sabiam que o homem
tem eternidade a enfrentar. É óbvio que todas as demais coisas são finitas, e é verdade que todo amor termina em tristeza, porém, deve-se amar as pessoas, porque as pessoas não são finitas. Nós cremos na eternidade das pessoas, cremos na ressurreição do corpo do salvo, e cremos na eternidade do homem salvo por Cristo. Paulo enfrentava essas pessoas. Paulo também enfrentava várias correntes ditas religiosas, entre elas os gnósticos. Os gnósticos ensinavam que o corpo humano não presta. Os gnósticos ensinavam que o corpo humano não presta, que as coisas de Deus são espirituais e o espírito é puro, e o espírito, quando habita num corpo humano, o espírito fica imundo. Eles diziam então que Jesus Cristo não tinha corpo físico, porque se Cristo, como Filho de Deus, habitasse em um corpo humano, ele ficaria imundo. E Paulo, rebatendo essa informação, em consonância com os escritos de João o apóstolo, João escreve no capítulo 1 do Evangelho, que Deus se fez carne e habitou entre nós. João também escreveu na carta, nas epístolas, que todo espírito que nega que Jesus veio em carne, é espírito do anticristo. E Paulo escreve na carta a Timóteo, capítulo 2, dizendo: nós temos um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele faz questão de escrever Jesus Cristo, vírgula, homem, rebatendo esses ensinos. E aí o irmão que está ouvindo eu contar essa história, pode estar pensando: mas esses ensinos ainda existem hoje? Sim, principalmente em igrejas mais radicais, mais tradicionais, ainda praticam muito gnosticismo, pregando que corpo não presta, pregando que deve sacrificar a carne para a melhoria do espírito. Isso não é palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui: glorificai a Deus no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. E Paulo ainda acrescenta: santificai a Deus no vosso corpo, porque é esse corpo que eu tenho, que você tem, que um dia será transformado e irá para a eternidade. São ensinos que ele enfrentava naquele período. E ele diz: não conformeis, ou seja, não estejam em harmonia com os ensinos deste tempo. Não concordem. Servos de Deus, concordar com tudo é muito barato, é de graça. Falar amém para tudo não custa nada. Mas a partir do momento que o crente deixar de conformar com o mundo, ele verá consequências graves. Muitas. Lembram de Daniel? Fizeram uma armadilha contra Daniel para ficar 30 dias apenas sem falar com Deus. Só 30. Lei. E é incrível isso, porque hoje, mesmo não tendo lei proibindo, tem crente que consegue ficar 30 dias ou mais sem falar com Deus. Mas o que é que diz o texto histórico do livro de Daniel? Depois da ordem, do mesmo jeito que ele servia a Deus antes, ele continuou servindo a Deus no momento em que foi proibido. Consequência disso, ele foi jogado na cova de leões, porque ele não conformou
com uma norma, com uma regra que o impedia de servir a Deus. O conformismo faz as pessoas viverem em harmonia com o mundo, com os ensinos, com as regras, com a política, com tudo. Mas a orientação de Paulo é: não conformeis, não tenham harmonia. Nesse aspecto aqui do versículo 2, irmãos, eu quero conversar com vocês sobre 5 classes de pessoas concernente a essa matéria ministrada por Paulo. Existem pessoas que são conformadas. Existem pessoas que são adeptas de uma cultura chamada naturalismo. O naturalismo ensina que o homem é produto natural e tudo que acontece é porque tinha que acontecer. O naturalista, ele não faz nada para mudar nada. Se morrer, o que diz o naturalista? Estava na hora de morrer, estava no dia. Se ficar doente, não, tinha que ficar doente mesmo. Não faz nada para mudar. Se ficar pobre, se ficar sem escolaridade, não faz nada para mudar. O naturalista mais radical é aquele que não usa produtos cosméticos, nem para alterar o cheiro do corpo, cheiro natural, ou outra coisa contra cheiro, e assim por diante. Ele não faz nada para mudar. O naturalista não toma remédio, que se está doente é para morrer, porque tem que morrer. Para que remédio? Naturalista não faz doação de sangue. Se vai doar sangue, vai evitar que alguém morra. E o natural seria deixar morrer. E assim por diante. As pessoas naturalistas não fazem nada para mudar nada. Eu sei que tem gente rindo do que eu estou falando, mas tem pessoas na igreja que não faz nada para mudar. Coloca tudo culpa em Deus. Se a coisa está assim é porque Deus quer. Tem 100 anos que é assim. Mas hoje é dia para você ouvir Paulo ministrando aqui: não vos conformeis. Não fique em harmonia com essas coisas. Faça alguma coisa para mudar, e você verá o agir de Deus. Também existem pessoas que são deformados. Primeiro grupo é de pessoas conformadas. Segundo, é de pessoas deformadas. O deformado é aquele que perde a forma natural. Existe o deformado físico e o deformado espiritual. O deformado físico, atualmente, como tudo ofende, quanto mais o tempo passa, as pessoas estão ficando mais fracas, ao invés de ficar forte. Então hoje não se fala em pessoas deformadas, se fala em pessoas especiais. Depois dos 60 anos, para não ofender as pessoas idosas, falam que é a melhor idade. Conversa com quem tem mais de 60 e pergunta para ele se é uma boa idade. Então são situações para enganar. Mas as pessoas podem ser deformadas fisicamente É possível a pessoa ter deformidade física. Não é essa que Paulo está tratando. O deformado é aquele que estraga a forma, altera a forma, modifica a forma. Por exemplo, a pessoa tem visão de Deus, aí ela perde a visão, ela fica cega espiritual, é deformado. A pessoa anda, ela caminha, ela produz no reino de Deus e fica deformada, dos pés e das mãos, não produzem mais no reino de Deus. Mas tem pessoas também
que deformam o seu entendimento. Certa feita, conheci uma pessoa que ficou 38 anos servindo a Deus na igreja Assembleia de Deus. 38 anos ouvindo pregação e pregando que Jesus salva, cura, e ele virá arrebatar a igreja e levará a igreja para a eternidade. 38 anos nessa expectativa. Depois de 38 anos, ele foi visitado por um grupo que ensinou para ele que não tem esse negócio de eternidade, que o povo vai ficar na terra mesmo. E ele seguiu esse povo. Isso é uma deformidade espiritual. 30 e tantos anos esperando a volta de Jesus, e agora já não quer mais ir. Não quer mais. Quer ficar na terra. Deformidade espiritual. Perdeu os conceitos. Perdeu a esperança. Perdeu a fé. Naufragou na fé. Perdeu a característica de filho de Deus. Está com uma vida espiritual alterada, deformado. Terceiro grupo. Existe um grupo de reformados. Reformados. Toda reforma, ela mantém a estrutura original. Toda reforma muda somente a aparência. Para facilitar a compreensão dos irmãos, toda pessoa que reforma um carro não troca de carro. O carro é o mesmo. A reforma troca a tinta, algumas proteções, alguns acabamentos. Mas o carro é o mesmo, a placa é a mesma, o documento, a idade e assim por diante. Pessoa também que é submetida à reforma, só muda a aparência, ela continua a mesma pessoa. A certidão de nascimento não muda, fica lá na origem do que era. Toda reforma mantém a estrutura original. Quem reforma uma casa não constrói outra casa. Passa uma tinta, mas o que está escondido é original. É a mesma coisa que estava antes. E existem muitos crentes reformados. Como assim? Existem dois tipos de crente reformado. Tem aquele grupo que só trocou de roupa e agora fala que é crente. E tem umas igrejas que ensinam isso, né? Não precisa ser crente, basta ter roupa de crente. E eu não sei onde que inventaram que existe roupa de crente. Em qual Bíblia que está escrito que roupa que crente veste? Não sei, mas tem religião que inventa isso. Tem que ter roupa de crente. Tendo roupa de crente, as demais coisas é uma reforma exterior. Mas existe a reforma espiritual. Muitas pessoas reformadas. No século XVI, especificamente do ano 1516 para cá, surgiu a chamada reforma protestante. A reforma protestante tem que ser vista com cautela, porque ela formou muito cristão reformado. Lutero não passou por transformação, Lutero passou por reforma. Veja que Lutero continuou acreditando que o pão lá da chamada ceia, depois da consagração, vira carne. E tem gente até hoje enrolado com isso. Não sabe o que fazer com o pão da ceia e com o suco de uva servido na ceia. Por quê? Porque é um cristão reformado. Ele é um pouco crente, um pouco católico. Dentro dele é católico, por fora é crente. Reforma é uma mistura. É um pouco de outra religião e um pouco de cristianismo. Certa feita eu estava ministrando treinamento de professor de escola dominical. E eu comentei com os professores que para que nós mantenhamos o patriotismo da nação, cabe ao professor de escola dominical
toda vez que na semana da escola houver uma data comemorativa, ele deve comentar com a classe em rápidas palavras, para manter viva a história, as tradições e as questões culturais da nação. As datas, e cita alguma coisa rápida sobre tal data. E eu disse para os irmãos, quando estiver na proximidade do dia de finados, explica alguma coisa. Muita gente pode ter conflito sobre isso e não sabe como lidar com o dia de finados. No intervalo, uma pessoa apareceu-me dizendo que todo finado ia ao cemitério acender vela para a tia que foi sepultada. Uma pessoa crente, pentecostal, reformada. Um pouco de cristianismo e um pouco de catolicismo. Que triste isso. Outra coisa, queridos irmãos, não tenho nenhuma pretensão de ofendê-los, mas, no ano 2001, eu ouvi uma mensagem muito ruim de ouvir. O pregador ministrou na ocasião que a igreja passou por 3 etapas, por 3 fases, a igreja, nossa denominação. Primeira fase, ela foi uma igreja perseguida. Segunda fase, ele disse isso em 2001, a igreja passou a ser copiada, imitada. O povo copiava a nossa igreja, copiava os nossos hinos, nossas pregações, nossas orações, nossos cultos, nosso estilo de vida. E ele disse em 2001, nós estamos caminhando para um extremo perigoso. Terceira fase, a nossa igreja agora está copiando os outros. Que triste. Triste uma igreja pentecostal praticando coisas de neopentecostal, praticando confissão positiva, constrói templo, no dia da inauguração, fala que é casa de Deus, e o crente deixa o templo para orar não sei onde, monte e coisas assim, sendo que tem uma congregação que foi construída e inaugurada para o homem vir falar com Deus e Deus ouvir. Cultos alterados, deixando o inário consagrado, cantando coisas traduzidas que não sei de onde, levando o povo para a emoção, deixando o Calvário de lado, prometendo vida de bonança. Isso é coisa de reformado, sincretismo religioso. Você vai em uma apresentação musical da igreja, e lá se ouve música sacra, sertaneja e tantas outras no templo. Você vai a um casamento cristão, e observa o que eles tocam lá. Tocam Yanni, Kennedy e tantas coisas, e é um casamento cristão. Isso é coisa de gente reformada espiritualmente. Crente lidando com um negócio chamado maldição hereditária. Isso não existe para cristão. Toda pessoa ao aceitar a Cristo como Salvador, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez e faz novo. Cuidado com essas reformas. Crente fazendo regressão espiritual, induzidos a tentar voltar no tempo. Deus não te permite voltar no tempo. O tempo está na mão de Deus. Só Ele pode voltar, só Ele pode adiantar. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que o dia da salvação é hoje. Hoje. Cuidado com essas reformas. Não seja cristão reformado. Vamos agora então para o quarto grupo. Primeiro, existem pessoas conformadas. Segundo, existem pessoas deformadas. Terceiro, existem pessoas reformadas. Mas existe um grupo bom. Pessoas renovadas.
O que é renovar? Renovar é substituir uma coisa velha por uma coisa nova. Reforma é dar uma ajeitada numa coisa velha que vai continuar sendo coisa velha. Na renovação, pega a coisa velha e joga fora e coloca no lugar da coisa velha uma coisa nova. Aí Paulo escreve: transformai-vos pela renovação. Eu não posso falar de transformação, que é o tema, sem falar de renovação. Paulo não diz que era para transformar pelo conformismo, pela deformidade e nem pela reforma. Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Qual o entendimento que os ouvintes de Paulo tinham? 15 séculos de judaísmo. Paulo diz: vocês devem deixar de lado esse conhecimento velho e colocar no lugar dele um conhecimento novo. E Paulo poderia falar isso? Poderia. Paulo nasceu em Tarso da Cilícia, descendente da tribo de Benjamim. Paulo era israelita, era judeu por nascimento. Paulo não era israelense. Israelense é adjetivo pátrio. Quem nasce no estado de Israel é israelense. Israelita é outra coisa. Israelita é todo descendente de Jacó. Não importa o lugar do mundo que essa pessoa vai nascer. Se nascer no forno, é israelita e não pão. Vejam que o israelita pode nascer em qualquer lugar do planeta. Ele é israelita. Paulo não nasceu em Israel, mas Paulo é israelita, descendente da tribo de Benjamim. Foi criado debaixo dos conceitos judaicos. O professor de teologia dele, Gamaliel, era um ensinador do judaísmo. Mas um dia, Jesus encontrou com ele no caminho, na estrada que ia para Damasco, e falou com ele. E Paulo teve um entendimento mudado. O entendimento de Paulo foi trocado. Essa mudança de entendimento de Paulo custou muito caro a ele, a ponto dos próprios irmãos conterrâneos tramarem contra a sua própria vida. Mas ele continuou pregando: renovação do vosso entendimento. Vocês precisam passar a ter o entendimento de Cristo. Deixa de lado o entendimento de Moisés e troca pelo entendimento de Cristo. Passem a ter a mente de Cristo. Passe a amar o que Cristo ama, odiar o que Cristo odeia, crer nos ensinamentos do Cristo. Renovação do entendimento. Isso é necessário. Vejamos, irmãos, que tem pessoas que dizem que não podem mudar de religião. E veja só o engano. Tem pessoa que diz: na religião que nasci vou morrer. Mas isso é impossível. Porque quando a pessoa nasce, ela nasce pura. Ela não sabe falar idioma nenhum. O filho de brasileiro, por que ele fala português? Porque ele é criado em um ambiente que fala português. Por que a pessoa tem certo hábito alimentar? É porque ela foi criada em um determinado hábito alimentar. E assim por diante. A criança, então, ao crescer, dentro do ponto de vista social, ela se torna um produto do ambiente em que vive. Então, a pessoa que está numa determinada religião, sem ter aceitado a Cristo, por ser uma religião onde ela foi criada, essa pessoa é apenas um produto religioso. Ela não fez escolha.
ela não tomou decisão, ela não trocou de entendimento, ela tem um entendimento que não é dela, é um entendimento alheio, foi criada em um ambiente, mas, por isso que a palavra de Deus instrui, da necessidade do homem ter um encontro com Deus, não um encontro no sentido do G12, eu estou falando no encontro espiritual, encontro pessoal com Cristo, assim como Paulo e tantos outros tiveram, de ouvir a voz de Deus, de mudar de entendimento, de compreensão, renovação do vosso entendimento, compreensão da verdadeira vontade de Deus para com o homem. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vejamos que até antes do período do encontro de Paulo com Cristo, ele entendia que somente os judeus eram dignos da salvação. Depois que ele encontrou com Cristo, ele mudou o entendimento, a ponto dele mesmo evangelizar outras gentes e outras pessoas crerem em Cristo, a ponto de ir no concílio em Jerusalém, no ano 48 da nossa era, texto de Atos 15, e lá fazer defesa dos gentios, a ponto de dizer na reunião: não coloque sobre os gentios os deveres dos judeus, porque os judeus estão recebendo o Espírito Santo onde eu tenho pregado. Olha como mudou o entendimento de Paulo. Antes do encontro dele com Cristo, ele perseguia os crentes em Cristo, e depois que ele se converte a Cristo, ele passou a ser perseguido por Cristo. Essa renovação do entendimento é necessária, essa mudança, essa troca. E por último, vamos falar sobre o grupo dos transformados. O transformado é a pessoa que é mudada totalmente. Totalmente. Transformação tem a ideia de uma mudança plena. Mudança plena. E no contexto espiritual, transformação está relacionada à conversão. Só os transformados são de fato convertidos. Só. O transformado é aquele que de fato, desculpa da expressão, mas transformado é aquele que virou outra coisa. Quem vê um banco de madeira é fruto de transformação, porque antes de ser o banco de madeira era o quê? Era árvore. E a transformação é isso, deixou de ser árvore, estou citando exemplo, e tornou-se em um banco ou uma cadeira de madeira, é outra coisa. Houve uma transformação, uma mudança total. E, irmãos em Cristo, não é possível servir a Deus conformado com o mundo, não é possível servir a Deus com deformidade espiritual, não é possível servir a Deus fazendo reformas, trocando uma coisinha aqui, outra ali, e se passando por cristão. Mas, para servir a Deus, você precisa participar de dois grupos: dos renovados e dos transformados. Não é possível ser transformado sem passar pela renovação. Quando Paulo escreveu a Tito, ele faz uma lista do que nós, atribuindo aos cristãos, éramos e fazíamos antes. Aí ele diz: depois da renovação que o Espírito Santo fez em nós, hoje não fazemos mais aquilo em que fazíamos. A renovação espiritual é a substituição de coisas velhas por coisa nova.
E a transformação espiritual, pelo que eu tenho acompanhado, é um processo cruel, é um processo rigoroso. Não é possível acontecer de maneira instantânea. É possível de maneira instantânea o primeiro passo, que é o passo da renovação. E a transformação começa a aparecer no dia a dia, na convivência com Deus, na compreensão da palavra de Deus. A pessoa vai de fato convertendo até chegar à estatura de varão perfeito. Por que estou dizendo isso? Para que os irmãos sejam pacientes com as pessoas que estão no processo da transformação. Sejam pacientes com os novos convertidos. Sejam pacientes com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, porque eles estão em um processo de transformação. E é necessário que haja paciência, porque o processo de renovação, ele deve ir acontecendo pouco a pouco, até que a transformação de fato apareça. Na minha infância nós tínhamos um vizinho chamado André. O André era gato de fazenda, empreiteiro de fazenda. E quando ele voltava das fazendas, ele passava o fim de semana bebendo. E a nossa casa até a casa do André era distante apenas 1,5 metro e não tinha muro, não tinha cerca. E ele usava a água do poço da nossa casa. E lá em casa tinha 3 mulheres, a minha mãe e minhas 2 irmãs. O André, quando estava em casa bêbado, ele ia pegar água no nosso poço seminu. Ele batia nas crianças usando facão, nas crianças dele e nas crianças dos vizinhos. E o meu pai suportou o André por 2 anos, evangelizando, pregando para ele quando ele não estava bêbado. Meu pai nunca chamou a polícia. Meu pai nunca fez uma ocorrência policial contra o André. Depois de 2 anos, no final de semana de terror do André na vila chamada Farinópolis, no estado do Mato Grosso. No final de semana de terror, a família deixou o André. A Terezinha foi para a casa dos pais. Na terça-feira de manhã, quando ele cumprimenta meu pai, ele já não estava mais embriagado. Bom dia, seu Antônio. Bom dia, seu André. O André disse para o meu pai: seu Antônio, eu vou ser crente hoje. Sem apelo, sem culto, sem pregação. Mas eram 2 anos de batalha espiritual para que o entendimento do André fosse trocado. Trocado aquele entendimento antigo por um novo. Naquele dia, deve ter sido um dos piores dias da vida do meu pai. Estou falando de assunto dos anos 80. Eu já tenho 42 anos de idade. Estou falando do assunto dos anos 81, 82. Naquela época, na igreja Assembleia de Deus, na terça-feira, só entrava no culto o congregado e o membro em comunhão. Quem não era crente e membro disciplinado não entrava na igreja, não participava. Esse era o entendimento dos irmãos lá naquela época. Então quem fica falando que antigamente era melhor, é bom estudar um pouquinho mais da história, tá? Hoje está melhor. Hoje você pode entrar na igreja todo dia, todo culto, que você pode ouvir a palavra de Deus. O meu pai disse para o dirigente que o André ia entrar no culto, o dirigente falou que não. O meu pai disse: hoje o André vai entrar na igreja, de um jeito ou de outro, mas o diabo não levará o André de mim. Meu pai passou o dia todo em batalha. E à noite, quando começou o culto, meu pai chegou com o André. E os irmãos, para disfarçar, fizeram uma oração para o André, antes do culto começar, só para dizer que o André já participou do culto crente. Mas em poucos dias,
a família do André voltou para casa. O André andava na vila e dizia para as pessoas: eu agora tenho orgulho de dizer a paz do Senhor para os irmãos. Acabou o comportamento agressivo na vila, recuperou a família, e a irmã Terezinha se tornou zeladora do templo. Isso é processo de transformação. Renova o entendimento, e a transformação vai acontecer. Não inverta a operação. Não tente transformação sem troca de entendimento, sem renovação do entendimento. Cuidado! Não é possível ser um cristão transformado mantendo aquelas ideias da religião antiga, mantendo ideias do catolicismo, mantendo ideias de espiritismo. O ano passado eu flagrei 2 coisas dessas em escola bíblica dominical estudada por nós. Uma expressão católica e uma espírita que passou batido. Que triste isso. Onde está a renovação de entendimento? Onde está a transformação espiritual? Não vos conformeis, mas transformai-vos por intermédio da renovação do vosso entendimento. Para que isso? Por que transformação? Para experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E essa transformação aqui, irmãos, ela é um caminho, o caminho para a transformação que receberemos para a eternidade. Este é o caminho. Primeiro, nascendo de novo, aceitando a Cristo como Salvador, deixando para trás aquele entendimento anterior e aceitando agora o entendimento do Cristo expresso na sua palavra. Com esse entendimento haverá a experiência para com a vontade de Deus. Todas as pessoas normais têm vontade pessoal. Tem uma coisa chamada sonho pessoal, projeto pessoal, desejos pessoais. Tem uma lista de coisas para o futuro. A lista é tão grande que tem gente que sofre por antecipação, adoece só de pensar no futuro. E tem irmão na igreja que ainda atrapalha, acaba instigando essas coisas, e a pessoa entra em crise, preocupada com o futuro, por causa de projetos pessoais, por causa de vontades pessoais. Mas o que Paulo está orientando é que, a partir do momento em que o homem ter renovação do entendimento, mudar o entendimento, ele vai começar a ter experiências sobre o que é que Deus quer. O que é que Deus quer de você? O que é que Deus quer para você? Por falta da mudança do entendimento, tem muita gente perdendo a oportunidade de experimentar a vontade de Deus. De 100 anos para cá, surgiu um ensino no mundo de que o homem é Deus. Outros ensinam que o homem é um Deus pequeno em desenvolvimento. E uma das expressões que inventaram para justificar isso, atenção por favor, inventaram que a palavra do homem tem poder. Isso não é bíblico. A palavra humana não tem poder. Não tem. Por que inventaram isso?
Porque no Gênesis, Deus disse, haja, e aconteceu. Aí inventaram, o homem é um Deus pequenininho, então a palavra do homem tem poder. Então o homem fala e acontece. Acontece coisa nenhuma. Tem tanta gente divorciada, que um dia falou que ia viver com o outro até a morte separar. Que poder tem a palavra dessas pessoas? Nenhum. Quanta gente que falou em janeiro, que esse ano não ia morrer, e já teve o velório deles. Quanta gente que fala, tal dia eu estarei em tal lugar. Você vai lá, a pessoa não está. Quanta gente que falou que vinha na festa hoje e não veio. Cadê o poder dessas palavras? Cuidado, a palavra humana não tem poder. Agora a palavra de Deus tem. Passa céu, passa terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aí, nessa linha, o que eu quero dizer? Tem pessoas que não estão mais submetendo à vontade de Deus. Elas estão invertendo. Elas querem que Deus faça as suas vontades. Tem gente que ora da seguinte maneira: Deus, eu não aceito isso, não aceito aquilo, já determinei não sei o quê. E tem pregador irresponsável que usa púlpito de igreja para falar para os irmãos determinar as coisas. Gente que usa púlpito de igreja para falar para os irmãos, profetiza aí um para o outro. Errado. Profecia é coisa que vem de Deus e não da nossa boca. Isso é ensino de igreja reformada. Essas pessoas não conseguem experimentar a vontade de Deus, porque elas estão querendo que Deus faça as suas próprias vontades. Mas Paulo está dizendo, muda o entendimento. Renova o entendimento. Quando você renovar o entendimento, você vai saber o que é que Deus quer. Você vai viver o que Deus quer. Você vai ter experiência com o que Deus quer. Aleluia. 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 O rei Ezequias, Isaías 38, 39. Ele não quis morrer no tempo que Deus queria. Aí Deus, para nos deixar uma lição, permitiu ele viver mais 15 anos. Nos 15 anos que ele viveu a mais, ele mostrou toda a estrutura de armamento para a Babilônia e gerou um garoto por nome Manassés. Quando ele morreu, o garoto tinha 12 anos, assumiu o trono, desviou toda a nação de Israel, e diz a história que até crianças, bebês, ele queimou na fornalha de Moloque, e diz a história que ainda mandou matar o profeta Isaías, por causa de um homem que quis que Deus fizesse a vontade dele, e não de um homem que quis fazer a vontade de Deus. Você vai para 1 Reis 18, 19, você encontra o profeta Elias, dizendo, Deus, quero morrer. Aí Deus conforta ele e diz, você quer morrer, mas eu não quero. E o Elias, irmãos, está até hoje sem morrer, foi arrebatado vivo. A vontade de Deus prevaleceu sobre a vida dele. Aparece Deus para ele, come, bebe, ainda é longa a tua jornada. Você quer morrer, Elias, mas eu não quero. É isso. Mas você vai para Lucas, lá está um idoso no templo, que tinha uma promessa de Deus, de viver até ver a salvação de Israel. Quando ele estava lá no templo, um casal chega com uma criança, e quando ele está orando pela criança, Deus falou que era o Cristo, e ele termina a oração dizendo, Deus, eu agora já posso morrer, porque os meus olhos estão vendo a salvação do teu povo. Homem que se submete à vontade de Deus. Outra balela que está sendo pregada ultimamente por pessoas reformadas, dizendo que quem tem promessa de Deus não morre. Não é verdade isso? Moisés tinha promessa de entrar na terra da promessa, morreu antes. Todos os homens maiores de 20 anos que saíram do Egito, com exceção de Josué e Caleb, todos eles morreram. Quase 600 mil morreram.
A própria Bíblia Sagrada aos Hebreus diz que os heróis da fé morreram antes de alcançar a promessa. Morreram na esperança da promessa, morreram antes. Cuidado, só vive para ver a promessa de Deus cumprir quem tem fé no Deus que promete. Deus não mantém incrédulo vivo, mas quem crê naquilo que Deus prometeu, esse sim poderá até viver para ver a glória de Deus acontecer. É isso que diz Paulo. Renove o entendimento e você vai ter experiência da vontade de Deus. Servos de Deus, a partir desta festa, a partir desta ministração, não atrase mais a vontade de Deus na tua vida. Não atrapalhe mais a vontade de Deus na tua vida. Não jogue fora mais a vontade de Deus para a sua vida. Mude o seu entendimento. Aceite o entendimento da palavra de Deus e você verá a vontade dele acontecer. O que está acontecendo contigo? Muitas vezes, ao contrário do que você pensa, você diz: está acontecendo assim é porque Deus quer. Em muitos casos, não. O que está acontecendo não é o que Deus quer. É você que está agindo contra a vontade de Deus. Por quê? Porque o seu entendimento é errado. Você está se apegando à informação que não é de Deus. Você está apegando a palavras humanas, a sonhos humanos, a revelações humanas, a histórias humanas, a contos de fada ou outras historinhas. Isso está impedindo você ter experiência com Deus, de ver o agir de Deus, de deixar que Deus decida, que Deus faça. Não tenha medo de Deus fazer o que Ele quer, porque a vontade de Deus, diz Paulo, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. A vontade de Deus não é ruim. Por falta deste entendimento do versículo 2, tem crente que não está disposto a deixar Deus agir. Talvez lá na tua infância, ou até hoje, tem gente que ensina que Deus é mau, que Deus é ruim, que Deus mata, que Deus vai quebrar a perna, se você não aceitar, Ele vai te matar. Isso é fruto da reforma protestante. Lá na reforma protestante do século XVI, entrou o calvinismo, e o calvinismo fala que Deus tem lá já umas decisões tomadas. Deus colocou um xizinho na testa de alguém. Isso não é bíblico. E por causa dessas informações erradas, tem pessoas com medo de Deus aqui me ouvindo. Medo de Deus, pensando que Deus é mau, que Deus vai matar, vai quebrar as pernas, vai arrancar o olho. Deus só quebrou perna, só arrancou o olho, só matou quem não quis entrar na vontade dele, só. Mas todos quantos submeteram à vontade de Deus, foram pessoas bem-sucedidas, foram pessoas alegres, pessoas que, diz o escritor aos Hebreus, homens que nem o mundo é digno de tais pessoas, pessoas que submetem à vontade de Deus. Renovando o entendimento, você será outra pessoa, e essa outra pessoa terá
terá experiência com Deus. Para eu encerrar, pessoas transformadas não devem desejar o mal umas das outras. Pessoas transformadas não pode fazer aquele negócio lá de colocar o outro debaixo do joelho. Pessoas transformadas não é agoureira. Pessoas transformadas não mexe com praga. Pessoa transformada não tem contato com azar. Pessoas transformadas não é parceiro ou parceira do medo. Pessoas transformadas não são impuras. Pessoas impuras são aquelas que tudo que vê, pensa maldosamente. Fala que todo mundo é bandido, todo mundo é ladrão. Você não vigiou, não fiscalizou a vida da pessoa e fala que é bandido, fala que é ladrão, fala que é isso, que é aquilo. Pessoa transformada é pessoa pura. É pessoa pura. É pessoa que não tem maldade nos seus sentimentos. E, neste aspecto da transformação, as pessoas são perdoadoras, oram umas pelas outras, intercedem, sofrem, levam as cargas umas das outras, sabe que o pastor da igreja é Deus, e se o presidente tirá-lo da congregação, ele vai continuar aqui servindo a Deus, não vai mudar por causa disso ou daquilo. Pessoa transformada não depende do mau comportamento da outra para servir a Deus. Pessoa transformada consegue servir a Deus independentemente das circunstâncias. Pessoas transformadas conseguem vencer as lutas do dia a dia, aguardando a bem-aventurança da glória de Deus. Queridos irmãos, o meu desejo é que todos vocês, a partir de hoje, comecem a ter experiências da vontade de Deus. Comece a experimentar o que Deus pode fazer e vai fazer por você. Mesmo que as expectativas não sejam boas, mesmo que as promessas humanas sejam trágicas, mesmo que o histórico caminha para a maldade, Deus não depende de nada para fazer o que Ele quer, porque Ele sim pode fazer tudo pelo poder da sua palavra, e Ele pode fazer o que deve ser feito, mesmo não tendo matéria-prima para usar. Deus pode do nada fazer tudo o que for necessário, e você viverá a experiência da vontade de Deus. Lembrando que a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Quando a vontade de Deus acontecer na tua vida, você não será uma pessoa triste, você será uma pessoa alegre, porque você viverá comunhão com Deus, comunhão com o Eterno, solução das causas que você pensa ser impossível ou impossíveis, porque a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Não seja conformado, não deforme a tua vida espiritual, não reforme a sua vida espiritual, mas renove o seu entendimento a cada dia e viva uma vida transformada para a glória de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, que a graça de Deus seja abundante sobre as suas vidas. Por mais que pareça uma palavra pesada, difícil, mas é palavra de Deus, e a palavra de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.